Meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. É uma grande alegria nós podermos nos reunir mais uma vez para bendizer nosso Senhor, para glorificá-lo e para ouvir um pouquinho da palavra de Deus. E como eu sempre tenho dito, essa é uma parte importante do culto. Uma parte em que nós agradamos a Deus ao olhar para a sua Escritura, é uma parte em que Deus fala conosco, nos ensinando aquilo que Ele deseja nos ensinar em cada culto, nesse momento especificamente. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre, talvez seja a questão mais importante do universo, né? A pergunta que eu queria responder hoje é: por que é que você está aqui? Qual é a razão da sua existência? Já se perguntou isso? Por que é que você existe? Por que é que você nasceu? Para que você nasceu? O que é que você vai fazer nessa vida? Qual que é o objetivo final? O que você tem que alcançar ao chegar ao final da sua vida? Essas perguntas são importantes e ajudam a gente a nortear os nossos atos, os nossos sentimentos, nossas emoções, tudo aquilo que a gente é. Tudo depende muito da nossa compreensão da razão pela qual nós estamos aqui. E responder isso não é fácil. Não é fácil, tanto não é que muita gente tentou responder já de várias maneiras diferentes. Tem gente que tentou responder dizendo o seguinte: olha, você está aqui por razão nenhuma. Tem um cientista muito famoso, ele morreu já, mas era o Stephen Hawking. Não sei quem conhece esse homem, ele foi uma grande mente do nosso século, e ele dizia isso, ele dizia que, na verdade, existe por acaso, e você também existe por acaso. Então não tem nenhuma razão principal ou nenhuma razão específica para você existir. Se você está aqui, é porque está. E não tem nem razão de perguntar o porquê. Porque falar isso é que tem uma razão e não tem nenhum sentido em tudo isso. Muita gente pensa assim. Outras pessoas entendem que você está aqui e o que você tem que fazer é aquilo que te faz bem. Você está aqui para fazer coisas que te façam bem. Muita gente pensa assim. Agora a pergunta é: qual é a razão de fato para você estar aqui? E para responder isso, eu acho que a gente não tem outro local para ir a não ser a Escritura de Deus e a não ser o início de tudo. Porque se Ele criou todas as coisas e te criou também, quando Ele te fez por uma razão e Ele já explicou qual é a razão. E eu queria te convidar então a abrir a palavra de Deus lá em Gênesis no capítulo 1, para a gente tentar entender um pouquinho mais da razão pela qual nós estamos aqui. Como eu falei, essa é uma pergunta muito difícil, não consegui tratar inteira, mas eu queria tratar uma parte dela. Na verdade, para tratá-la de maneira inteira, ou pelo menos grande parte, ela precisa de 3 sermões. Nesse sermão, eu queria pensar acerca de uma das razões pelas quais você está aqui. E é a primeira delas. Está em Gênesis no capítulo 1. A gente vai ler o versículo 1 até o capítulo 2, versículo 3. Tá? Então é um texto longo, mas é um texto que conta a história da criação. Você já deve ler esse texto. Se você é um crente mais antigo, você já leu esse texto algumas vezes na sua vida, quando você começou o plano anual de leitura, que você talvez não tenha terminado, mas pelo menos isso aqui é que você já conseguiu ler algumas vezes. Vamos ler de novo e tentar entender o que Deus quer falar para nós. Está escrito o seguinte: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. E Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse:
que a terra produza relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde de manhã, o terceiro dia. E Deus disse que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sirvam os luzeiros de firmamento dos céus, no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminar a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde de manhã, o 4º dia. E Deus disse que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Assim, Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde de manhã, o 5º dia. E Deus disse que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam, e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim, Deus criou o ser humano, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. E isso servirá de alimento para vocês. E para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã, o 6º dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. Até aí. Vamos orar? Pai amado, lemos a Tua palavra, um texto razoavelmente longo, mas que mostra, Pai, como Tu criastes este mundo. E isso certamente nos alegra o coração, nos deixa impressionados e também nos ensina muitas verdades. Queremos rogar ao Senhor, Pai, que o Senhor nos ajude a compreender quais são essas verdades. Nos dê a graça, Pai, de compreender este texto da maneira que o Senhor deseja. E dessa maneira, Pai, nós rogamos a Ti, que o Senhor nos ajude a entender qual é a razão pela qual o Senhor nos criou e nos colocou neste universo. É o que nós rogamos a Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, qual é a razão, então, pela qual nós fomos criados, ou para a qual nós fomos criados? Eu queria trazer para vocês um pensamento principal. Esse texto aqui é muito longo, daria para falar muita coisa nele, eu queria focar em um ponto específico. E o que eu queria que vocês levassem hoje aqui de maneira bem clara é a seguinte frase: você foi criado
para adorar a Deus. Esse é o ponto principal. Você foi criado para adorar a Deus. Isso aqui, se você sair daqui hoje e se lembrar só dessa frase, você já ganhou. É isso. É o que você precisa lembrar de modo mais enfático. Agora, para compreender isso, eu queria passar por pelo menos 3 verdades. A primeira delas é que Deus nos criou para termos um relacionamento com Ele. A segunda delas é que o único relacionamento possível com Deus é o de adoração. E a terceira verdade é que você só será completo se você viver para adorar o seu Criador. Essas são as 3 verdades para chegar na principal. A principal é, fomos criados para adorar a Deus. E essas 3 vão ajudar a gente a entender todas essas questões para essa ideia principal. Primeira coisa, então, meus irmãos, é Deus te criou para que você se relacione com Ele. Nesse mundo que a gente vive, muita gente pensa coisa diferente. E algumas pessoas, por exemplo, vão olhar para o mundo criado e até entender que existe um Deus, mas muitas vão dizer o seguinte: Deus existe, mas apesar de existir, Ele não quer se relacionar conosco. Ele é muito grande. Não sei se você já ouviu alguém falar assim, quando você fala que vai orar para o Senhor, e ela fala, mas vai orar para Deus e pedir essa coisa tão pequena? Ele tem coisa maior para se preocupar. Ele tem coisas mais importantes para olhar. Muita gente pensa que Deus, Ele existe, mas Ele não necessariamente quer se relacionar conosco. Existe um pensamento que é o deísmo. Não é o teísmo com T de tatu, é o deísmo com D de dado. O deísmo é uma ideia que diz o seguinte, que Deus criou o universo, tudo que existe, mas depois de criar, Ele deu corda e foi embora. Então a gente está no universo que está funcionando automaticamente e Ele não está mais aqui, Ele já foi porque Ele já foi embora, mas o universo continua funcionando. Esse é um tipo de ideia que diz que Deus existe, mas Ele não quer se relacionar com você. Outra ideia é uma que diz que Deus é uma força. Não sei se vocês já ouviram falar, tem gente que é adepta daquele, o desejo, sabe? O Segredo. Conhece esse filme? Esse livro? É o seguinte, que você, quando deseja uma coisa muito, você deseja tanto aquilo, que isso vai meio que comunicar para o universo que você deseja, e o universo vai reter de volta para você aquilo que você quer. Esse é o pensamento da confissão positiva, mas aquela ideia de que você, quando quer muito, isso vai trazer de volta. E esse pensamento entende que existe uma força maior, existe algo regendo tudo. Mas essa força maior, seria Deus, é uma força, não é uma pessoa. E se é uma força, você não consegue se comunicar com ela, porque é uma força só. Muita gente pensa isso. Qual é o Deus da Bíblia? Qual que é o Deus que a palavra de Deus nos traz? A palavra de Deus fala sobre um Deus que quer se relacionar. E em vários momentos nós podemos ver isso na Escritura, mas nesse texto especificamente, tem uma parte muito importante, lá no versículo 26. Olha o que diz a palavra de Deus. Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A gente fala muito isso, né? Fomos feitos à imagem de Deus. Tem até músicas cantadas, tem aquela que fala que você é espelho, que você é a imagem de Deus. Ok, você é de fato a imagem de Deus. A pergunta é, por que é que você é imagem de Deus? Para pensar nisso. Assim, muita gente questiona o que é essa imagem. Alguns falam que é o fato de você ter domínio, o fato de você como ser humano ser sociável, que você, você tem personalidade, tudo isso tem a ver com a imagem de Deus. Você tem razão, você tem sentimentos, tudo isso tem a ver. Agora, eu queria pensar o seguinte, não é o que é essa imagem, mas por que você tem essa imagem. Por que Deus criou a imagem dele? Depois de criar toda a criação, vários animais incríveis, ele decide, eu vou criar um ser que é a minha imagem. E se você quiser uma resposta para isso, eu entendo que é porque ele quer se relacionar com alguém da sua criação. Eu não sei se vocês tentaram... Bom,
Se alguém tiver cachorro aqui, vai saber o que eu estou falando, né? Eu tinha 2 cachorrinhos pequenininhos e eu gostava muito deles. E como é que eu fazia com eles? Volta e meia eu me via falando com eles. Se você tem cachorro, sabe como é que é. Você conversa com o cachorro, você fala com ele. E a grande questão é que, por mais que você converse com o cachorro, ele não te responde de volta. Ele não vai te trazer um pensamento diferente. Você vai falar, que bonitinho, que coisa bonita que você fez. Alguns até mais vão chamar de filho, por aí vai. Mas o ponto é, por mais que você queira se relacionar com o animal, você não vai conseguir em pé de igualdade. Existe uma diferença muito grande do ser humano e do animal. Porque o ser humano vai compreender aquilo que você fala. E ele vai processar aquilo e te responder alguma coisa de acordo. A mesma coisa com Deus. Por mais que animais sejam impressionantes, que a criação seja maravilhosa, que as árvores nos impressionem, que as montanhas e os astros e os planetas sejam incríveis, Deus não vai se comunicar com eles e receber alguma coisa inteligível de volta. O que Deus quer é alguém que faça isso. É por isso que ele vai e cria o ser humano. É o ser humano que tem a condição de se relacionar com Deus, de certa maneira, de igual para igual. Ou seja, um fala, um ouve, responde e há uma conversa com Deus. Deus queria isso. É por isso que ele cria o ser humano. É por isso que você é a imagem de Deus, para que você consiga se relacionar com este Deus. E Deus queria muito falar com o ser humano. Tanto é que, se você observar, por exemplo, tem um momento ali na criação que Deus vai conversar com o homem. Ele já mostra isso. Lá no versículo 27 até o versículo 30, mostra a criação do homem. E Deus cria o homem, e lá no versículo 28 ele fala o seguinte: sejam fecundos, multipliquem-se. Ele começa a conversar com o homem. Ele fala algumas coisas que ele falou para a criação já. Quando ele fala para a criação, ele está abençoando a criação. Mas depois, versículo 29, diz o seguinte: e Deus disse ainda, ele continua falando com o homem: eis que lhe tenho dado todas as ervas tão semente, por aí vai. Ele fala sobre a criação com o homem. Por quê? Porque ele sabe que aquele é o único com o qual ele pode se relacionar. Deus quer se relacionar com o ser humano. Tanto é que ele vai conversar com o ser humano. Isso porque Deus é um ser relacional. Um detalhe muito legal dessa passagem que é a seguinte: não sei se você percebeu isso, mas quando ele fala que vai criar o homem, ele não fala assim: eu vou criar o homem. O que ele fala? Façamos o homem. Por que ele fala isso? Há algumas teorias, mas o que eu entendo é o seguinte: ali é o Pai, o Filho e o Espírito Santo falando, façamos o homem à nossa imagem. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um Deus, a Trindade. E esse Deus, de maneira impressionante, se comunica, se conversa. Desde a eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversam, têm um relacionamento perfeito. Este é um Deus relacional. Deus é relacional entre ele. A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, o tempo todo conversando. Se você duvida disso, depois vai no Novo Testamento e perceba como é que foi o momento do batismo de Jesus. É excelente, porque ali você tem o seguinte: Deus Filho nas águas, ser batizado, e então, de repente, depois do batismo, o céu se abre e uma voz diz assim: este é o meu Filho amado. Deus Pai falando com o Deus Filho. E ao mesmo tempo, o Espírito Santo, a pomba, como pomba, não é uma pomba, mas como pomba, está sobre Cristo. Uma maneira de dizer que ele está iniciando o seu ministério. Mas é o Pai, o Filho e o Espírito Santo na mesma cena, tendo um relacionamento. Isso que aconteceu ali, acontece desde a eternidade. É Deus que tem um relacionamento no ser dele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E isso é o que ele quer ter também com o ser humano. É por isso que ele, de fato, cria o ser humano. E veja, quando Deus vai falar com o homem, porque é o seguinte: não sei a sua experiência, mas a minha é,
Quando a gente se encontra com alguém, a gente tem uma opção. Ou a gente fecha a cara e não fala nada, ou a gente abre o sorriso e conversa. Se você já teve assim, a oportunidade de encontrar alguém conhecido na rua, e de longe você sabe que a pessoa te viu, mas a pessoa virou assim, continuou, já percebeu isso? Ela fez isso porque ela não quer ter um relacionamento naquele momento com você, ela não quer conversar. Ou quando você entra no elevador e você tem um desconhecido do lado, e aí de repente você está vendo a pessoa lá meio fechada e você também não quer conversar muito, e de repente a pessoa, por algum motivo, quer conversar com você. Então ela vira e fala, oi? Fala, oi, tudo bem? E ela continua, que clima, né? Que frio que tá. Você fala, tá muito frio mesmo, né? Para mim já acabou o assunto, né? Mas e parece que vai chover também. E aí continua. Por que ela faz isso? Porque ela tem um desejo interno, por algum motivo, de se relacionar com você. Quando alguém quer se relacionar, essa pessoa vai puxar assunto. Ela vai até você e começa a falar. A mesma coisa com Deus. Se Deus não quisesse se relacionar com o ser humano, Deus não iria se aproximar e começar a conversar com o ser humano. E Deus não iria de maneira nenhuma puxar assunto, mas Ele fez isso com Adão e Eva. E inclusive Ele faz isso com você. A palavra que Ele deixou para a gente, a Bíblia, é a maneira como Ele fala conosco. E o que Ele quer é que você leia e ouça aquilo que Ele quer se comunicar com você. Deus quer falar conosco. É o desejo de Deus o tempo todo. E é interessante porque lá em Gênesis 3:8, vai para 3:8, lá na frente, capítulo 3, versículo 8, é o momento em que nos é dito que Deus andava no jardim na viração do dia. Em algumas traduções está escrito à tarde, durante a tardezinha, e nesse momento da viração do dia, Deus se encontrava com o homem. Isso acontecia não é uma vez só, não é 2 vezes só, mas isso acontecia diariamente. Todos os dias, Deus ia para aquele local, na tardezinha, no ponto de encontro, para conversar com o ser humano. E de novo, pensa em você. Olha só, como é se encontrar com alguém uma vez por semana? Você tem uma amizade. O pessoal da igreja, por exemplo, quando você se encontra, você diz, oi, tudo bem, como é que foi a semana, como é que tá as coisas, como é que tá em casa, e por aí vai. Agora, tá tudo certo, tem um bom relacionamento. Começa a aumentar a frequência. Encontra 2 vezes na semana, igreja e no PG. Legal, ainda dá para levar, né? Agora, encontra 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, encontra todos os dias. Provavelmente, você vai começar a ter alguma dificuldade de relacionamento. Porque quando você encontra muito com alguém, você tem uma intimidade maior. E é o seguinte, para você encontrar alguém todos os dias da semana, assim, 2 possibilidades. Uma é, ou você está sendo forçado a isso, ou você gosta muito da pessoa. Ou você é forçado porque você trabalha junto, porque você estuda junto, ou porque nasce na mesma família, não tem como fugir, então vamos lá. Ou porque você gosta muito e você quer se encontrar. Alguns gostam tanto que chegam a um ponto de se casarem, vai ficar junto para sempre agora, todo dia. Isso é o amor, né? A pessoa se encontra, agora tem um relacionamento tão profundo e quer ver todo dia, então se casam. Essa é a ideia. Deus, qual opção você acha que ele teve? Você acha que ele foi forçado a se encontrar com Adão e Eva todos os dias? Você acha que ele é forçado a se comunicar com você todos os dias? De maneira nenhuma. É a segunda opção. Ele quer porque ele te ama. E se pensar em casamento, a palavra diz que a igreja é a noiva de Cristo. Ele quer se casar com você. Ele quer tanto se comunicar que ele quer todo dia, de maneira íntima, até a eternidade. Essa é a vontade de Deus. Ele quer se comunicar com o ser humano e ele fazia isso diariamente com Adão e Eva. E a pergunta aqui que eu queria colocar para você é a seguinte: qual é o seu nível de interação com Deus? Sabendo que ele quer se comunicar com você, que ele está aberto, ele está no elevador com você, falando, oi, como é que tá? Olha o clima. Qual que é o seu nível de interação com esse Deus? Uma pergunta importante.
Eu penso que algumas pessoas creem que Deus existe e até se consideram crentes, mas a interação é muito pequena. Quando tem? Algumas são assim, uma oração de manhã, às vezes uma oração durante o almoço, na janta esquece, quando vai dormir também lembra de fazer uma oração, uma rapidinha, só para lembrar de Deus e falar que fez, e aí nem um amém chega porque dorme antes. Tem gente que faz uma oração assim muito rápida, uma comunicação muito rápida, leitura bíblica então bem difícil. Às vezes ouve uma coisa no rádio, ou lê alguma coisa no Instagram, um versículo tal, devocional feita. Isso é um tipo de interação muito pequeno. Alguns interagem só na igreja, quando vem aqui no culto, em casa jamais, mas no culto, ou a palavra, nem leem junto a palavra de Deus, mas ouvem, é uma interação. Veja só, o que Deus quer não é esse tipo de interação pequeno, raso. Ele quer uma interação estilo marido e mulher. É uma interação profunda. É uma interação na qual você conversa com ele, derramando a tua alma e na qual você ouve de peito aberto tudo aquilo que vai ser dito, aceitando a palavra de Deus. Eu penso que muitas vezes nossas orações não seguem esse padrão. Muitas vezes elas são mecânicas, quando acontecem, e muitas vezes mesmo utilitaristas. Ou seja, você fala com Deus mecanicamente porque você precisa, e você fala com Deus utilitaristamente porque você quer coisas dele. Ruim isso, né? Pensa no seguinte, imagina que você tem um amigo, e esse amigo teu, ele te magoou hoje. E ele te magoou 2 vezes. E para falar a verdade, ele tem magoado já sistematicamente toda a semana. E se você pensar bem, desde que você conhece aquela pessoa, ela te magoa. Eu sou amigo dessa pessoa, mas ela continua fazendo isso. E te magoou hoje 2 vezes. E essa pessoa vai até você e ela precisa da sua ajuda. O que ela vai fazer? Ela chega até você e diz: fulano, desculpa o que aconteceu. Será que você podia me emprestar R$1.000? O que você ia fazer? Qual seria o seu sentimento com essa pessoa? Estranho, né? Uma pessoa que te magoou, foi falar com você, parece que nem ligou para o que aconteceu, tudo que fez para você, uma palavrinha desculpa, e aí de repente te pede alguma coisa, a pessoa fala nada, né? O que é isso? E aí você pensa em você e Deus. Será que não é assim às vezes? Você magoa Deus diariamente. Você faz aquilo que desagrada a Ele. Você não obedece aquilo que Ele te falou para fazer. Você vai contra o que a palavra de Deus diz. Você esquece dele em vários momentos. Você duvida dele em outros momentos. Você se nega a falar dele em várias ocasiões. E quando testado, você foge. E aí chega na hora da oração, você diz: Senhor, perdão pelos meus pecados. O Senhor poderia me ajudar na minha família? Me ajuda no meu emprego? Me ajuda a ter uma vida melhor? Me ajuda nisso, nisso, nisso? Que tipo de relacionamento é esse? Não é o que Deus quer de você. O que Deus quer de você é um relacionamento verdadeiro e profundo, no qual você reconhece de fato que você é pecador, você coloca diante dele, pede perdão, tenta não agredir a Deus, não ofender a Deus e a sua palavra, e quando você faz, você sente mal e você se coloca diante de Deus com o coração aberto, pedindo perdão, reconhecendo tudo isso, crendo na graça, então você começa a conversar de fato com Ele, e você começa adorando: Senhor, é maravilhoso, incrível, e você começa agradecendo: obrigado por isso, por isso, por isso, por isso. E talvez em último lugar você fala: Senhor, se for possível, né, me ajuda nessa questão. Com humildade. Porque Ele não precisa te ajudar, mas Ele pode, se Ele quer. Esse relacionamento é o que Ele quer de nós. Um relacionamento profundo, não utilitarista e um mecânico. Essa é a vontade de Deus. E eu creio que a gente está longe disso algumas vezes. Eu queria convidá-los a pensarem sobre isso. Qual é o teu nível de interação com Deus? Em primeiro lugar, Deus quer se relacionar com você. Em segundo lugar, o seu relacionamento com Deus só pode ser de um tipo, e é de adoração.
Nenhum outro tipo de relacionamento pode acontecer entre você e Deus. Veja, nossos relacionamentos, eles são dados de acordo com as pessoas. Você trata o seu filho de maneira diferente da qual você trata a sua esposa. E você trata o seu marido de maneira diferente que você trata a sua amiga e a sua filha, e por aí vai. É sempre diferente, depende do grau de interação, do grau de relacionamento que você tem, do seu relacionamento de sangue. Isso tudo varia muito. E a maneira como você relaciona também tem a ver com isso. Quando você trata com alguém diferente, você trata de maneira diferente. Vamos pensar o seguinte, como você trata a sua família? Pensa aí. De maneira informal, os pais com muito respeito, pelo menos é o que se espera, mas de maneira informal. E então, imagina que você de repente teve a oportunidade, você foi sorteado para ter uma conversa com a pessoa que você mais admira nesse mundo. Alguns vão dizer que é um jogador de futebol, né? Alguns vão falar que é alguém que alcançou o nível mais alto na profissão que eles têm, é um médico, é uma pessoa que tem muito conhecimento, é alguém que fez coisas maravilhosas, é alguém que você admira. Quando você for encontrar essa pessoa, nesse encontro, qual que vai ser a sua atitude? Como que vai ser? Alguns são aqueles tietes, né? Vai chegar, tirar foto, aquela coisa. Outros, quando chegar em frente àquela pessoa, só ele e ela, os dois, né? Vão ter um sentimento meio misto de alegria, junto com um pouco de medo de falar alguma coisa que a pessoa não goste, de não ser aceito, de falar uma coisa que seja um pouco estranha, e por isso então essa pessoa não querer ter um relacionamento com ela. Às vezes vai ser tão difícil, porque é tão grande o amor que você tem por essa pessoa, que você não vai conseguir nem falar direito. Vai querer falar e não vai sair da boca. Tudo isso por quê? Porque você tem uma admiração muito grande. A pergunta é a seguinte: se você faria isso com alguém que você admira muito, e você teve a chance de falar uma vez, qual é a maneira com a qual você deveria falar com aquele que criou essa pessoa que você admira? Como que você se relaciona com Deus? De que maneira você vai falar com esse Deus? Veja, esse Deus não é um ser humano qualquer e é muito maior que qualquer pessoa que você admira. E às vezes eu acho interessante, a gente tem mais temor de falar com algumas pessoas que nós admiramos do que com o Deus Criador de todo o universo. Veja, quando nós oramos, estamos falando com um Deus Criador. Ele é o Criador e você é a criatura. Você tem um lugar para estar e Ele tem um lugar de que Ele está. E tem que ser respeitada essa diferença. A maneira como você se relaciona com Ele é de respeito, é de temor, é de maravilhamento, porque Ele é tudo isso. Está falando com Deus que é eterno. Aqui fala que Deus no princípio criou todas as coisas. No princípio criou Deus. Significa o seguinte, que antes do princípio, Ele já existia. Porque no princípio, Ele criou as coisas. E se Ele criou as coisas, Ele já existia antes. É um Deus que é eterno. Muita gente olha para esse universo e entende que o universo veio a existir do nada, mas creem muito naquela ideia da criação, não da criação, mas da existência por meio do Big Bang. Acho que vocês talvez estejam no meio mais acadêmico, mais de faculdade e tudo mais. Essa é a ideia que o pessoal mais aceita. E é muito interessante isso. Não vou nem dizer que é ou que não é, mas o ponto é, mesmo que seja um Big Bang que tenha trazido tudo à tona, a pergunta que a gente coloca é a seguinte: quem é que fez esse Big Bang acontecer? Porque a teoria diz o seguinte: eternamente tinha uma fonte de energia junta e de repente, por um motivo inexplicado, isso tudo que tem aqui explode. E essa explosão gera tudo o que existe. Essa é a teoria. E muita gente entende que essa é a realidade. E alguns falam, não, nós conseguimos explicar como que aconteceu tudo isso. Desde a explosão até agora como está expandindo o universo, e eu tenho aqui as fórmulas matemáticas para provar isso tudo.
falou ok. A pergunta é, quem é que deu a faísca inicial? Há um tempo atrás, eu vi uma notícia de um prédio que pegou fogo. Era um prédio dividido e pegou fogo e caiu. Ele desmoronou. E aí, eu lembro da igreja sempre conversando o seguinte, pensando assim, do lado do bombeiro. Não era a pergunta assim, como que caiu? A pergunta não era, será que o fogo se espalhou pelas colunas e depois das colunas pegou então o teto, o chão, e por isso que ele não aguentou e caiu? A pergunta não era essa, a pergunta era, aonde que começou esse fogo? Por que é que ele começou? Será que foi criminoso? Foi faísca? Será que aconteceu, tinha um cobertor perto da tomada? Aonde começou, para a gente evitar? A pergunta é, aonde que inicia? Não como que pegou fogo. Talvez o ser humano consiga em algum momento explicar como que tudo foi acontecendo. Ainda não consegue. Mas ele não vai conseguir explicar por quê e quem que iniciou tudo isso. E a resposta bíblica é Deus. Para que essa explosão tenha acontecido, é necessário que exista alguma coisa antes. E isso é Deus. É sempre necessário que exista alguma coisa antes. Muita gente, para tentar falar contra Deus, fala o seguinte, ok, você diz que Deus criou o mundo? Pergunta é, quem criou esse Deus? Da onde que ele veio? Da onde que foi essa existência? Tem uma história interessante de uma mulher, uma senhora, na verdade, isso é um livro muito legal que eu li. O livro chama-se Quem Fez Deus? E a história é a seguinte, o homem foi conversar com essa mulher e ele fala com a mulher assim, olha, você sabe que a Terra existe, né? É o planeta Terra. Pergunta é, aonde que ele está? Ele está sobre o quê? Ele está só voando ali? Aonde que ele está? E a mulher fala o seguinte, uma senhorinha, pensou um pouquinho e falou, olha, ele está em cima dos cascos de tartaruga. O homem falou meio estranho assim, mas como assim, né? Tá, ok, vamos supor que seja. Mas aonde que está essa tartaruga? E a senhorinha fala, olha, em cima de outra tartaruga. E ele falou, estranho isso. Depois perguntou de novo, ela falou, em cima de outra. E na cabeça daquela senhora era assim, existe a Terra, mas está em cima de tartaruga, em cima de outra, até o infinito. Porque nunca vai acabar. Isso é chamado de o mito da tartaruga. É uma história para ilustrar a ideia de que você não consegue ir voltando sempre assim. Quem criou, isso vai à eternidade. Não dá. Você precisa de alguma coisa que sempre existiu, que é eterno. Precisa disso. Se você não tiver isso, você nunca vai conseguir compreender como tudo veio a existir. E isso que é eterno é Deus. Para que tudo tenha a existir, você precisa necessariamente de algo que sempre existiu. A palavra de Deus, lá em Êxodo 3, quando Deus vai conversar com Moisés, Moisés pergunta assim, Senhor, eu vou para o Egito. Quando eu chegar lá, quem eu digo que me mandou falar com o faraó e com o povo? E Deus fala assim, pode falar que o eu sou falou isso. Eu sou Yahvé. O que significa eu sou? Que ele nem foi e parou de ser e nem vai ser ainda. Ele é, sempre foi, sempre será. Ele é a existência por excelência. Ele é aquilo que existe, todo o resto subsiste dele. Mas ele é aquele que existe. Este é o Deus que nós adoramos. Se você está falando com um Deus que sempre existiu, que é eterno, qual é o nível de temor e respeito que você precisa ter para conversar com esse Deus? É grande. Você está falando com um Deus que é incrivelmente maior do que você. E é um Deus que não precisa de você. É interessante porque se ele sempre existiu, e ele relacionava na Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo, e ele é perfeito, ele sempre existiu muito bem. Ele criou o mundo e ele criou você para relacionar, mas não significa que ele precisa se relacionar com você. Ele faz isso por amor e por graça. Mas ele está muito bem sem qualquer um de nós, porque ele é perfeito. Então, quando você conversa com ele, você não conversa assim, achando que você consegue barganhar com o seu amor com Deus. Não pense que quando você faz devoção, você faz um favor para Deus. É ele para você. É diferente.
Quando você não faz, quem está perdendo é você, não é ele. Mas ele quer se relacionar com você, porque ele te ama. Esse Deus sempre existiu e ainda assim ele se comunica com seres tão pequenos como nós. Este é um Deus que não está sujeito ao tempo e ao espaço. Ele cria todas as coisas. O tempo veio a existir quando ele criou e o espaço também. E nada restringe ele, porque ele está acima e sobre tudo isso. Nada restringe esse Deus. E a gente às vezes pensa que sim. A gente, olha só, quando a gente pensa em Deus, a gente pensa assim, olhando para aquilo que a gente conhece. É igual se você perguntar para uma criança assim, você vê que Deus é forte? Ela fala, eu sei. Mas como qual que é a força dele? A criança, o que ela conhece? Pouca coisa, a família, o pai, a mãe. Ela vai falar o seguinte, olha, eu acho que Deus é forte, ele deve ser tão forte como o pai. Por que ele fala isso? Porque o que ele conhece é o pai dele. O que a gente conhece é aquilo que a gente vê. E muitas vezes, por nós sermos tão limitados, nós tendemos a encaixar Deus na nossa limitação. Uma criança vai encaixar a força de Deus com o pai dele, comparando com o pai dele. E a gente vai encaixar Deus na nossa limitação de espaço, achando que ele está em algum lugar. É interessante isso. É por isso que a gente vai falar o seguinte, eu vou orar, mas eu vou aonde? No monte. Eu sei que Deus está lá. Eu sei que Deus está nesse lugar aqui, porque eu sinto a presença dele. Deus está aqui, porque era um trabalho aqui, certamente não está. Não é um pensamento nosso? Parece que Deus está em um lugar e não está no outro. Né? Mas a palavra de Deus diz que está em todo lugar. Em todo lugar Deus está. A gente limita Deus não só no espaço, mas também no tempo. Quantas vezes a gente vai orar para o Senhor, pede alguma coisa, implora por alguma coisa, mas aí acontece algo, a gente pensa, agora já é tarde demais. Não tem mais como. Pense em alguém, vamos supor que alguém esteja fazendo exames para saber se tem câncer. E aí, estão orando, Senhor, que não seja câncer, por favor, abençoa para que não seja câncer. De repente vem a notícia, é câncer. A gente pensa, e agora já foi. Não tem mais jeito. Mas será que Deus não pode reverter isso? Será que Deus não pode voltar tudo isso? Meus irmãos, Deus parou o sol. Ele domina o tempo. Quando Cristo está na cruz com um ladrão, ele diz assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas pastor, não tem ainda muito tempo até o paraíso? Será que não vai demorar até o final dos tempos? Não interessa para Cristo. Porque ele tira daqui e coloca no paraíso agora, lá na frente. Porque ele domina o tempo. Deus domina sobre tudo, porque ele está acima de tudo. Se Deus está acima de tudo e de todos, do tempo, do espaço, como que você se relaciona com esse Deus que é tão perfeito, que é onipotente, que é onisciente, que é onipresente? Você se relaciona com ele com respeito e com temor. E com muita alegria, porque ele se fez conhecido por você. É isso, Deus que criou todas as coisas, nada. A gente lê um texto que fala que no princípio criou Deus. Essa palavrinha criou aqui é bará. No original do hebraico, ela significa que Deus criou do nada. Não é igual quando a gente fala assim, você vai falar que você fez comida, né? Você fala, olha, o que você fez? Eu fiz arroz, feijão e carne, né? A mistura. Você fez isso mesmo? Será que você fez isso? O que você fez? Você pegou o arroz que já existe, o feijão que já existe, a carne que já existe, misturou com os temperos que já existem, colocou na panela que existe, misturou com a colher que existe e saiu preparado uma refeição. É isso que você fez. Pegou o que existe e arrumou. O que Deus fez não foi isso não. Não existia nada e do nada fez tudo a existência. Esse é o poder de Deus que nós adoramos. Deus, ele é o Criador por excelência. Significa que tudo aquilo que existe é dele, e significa que tudo que nós fazemos em matéria de criação é derivado dele, né? Eu acho bonito quando eu vejo algumas pinturas, algumas artes, né? Alguns filmes, algumas músicas. Eu fico pensando, que legal que o homem consegue fazer isso. Mas no final das contas, tudo que o homem faz não é que é nada novo. O homem só pega aquilo que Deus criou e tenta representar e dar um toque artístico em algumas coisas.
um pintor olha a criação que Deus fez do nada e então ele representa aquilo que ele está vendo. Até quando é abstrato, ele está pintando com base naquilo que ele viveu, naquilo que foi criado. Um músico, ele vai fazer a música e a letra vai ser da sua experiência nesse mundo criado. Ele vai fazer a música mesmo, a parte das notas, e ele não vai conseguir fazer nada além daquilo que já existe. Ele pode ser muito bom, mas ele vai continuar no dó, ré, mi, fá, misturar um pouquinho lá as notas para chegar no que ele quer. Mas ele não consegue inventar uma nota nova. Vou inventar uma nota diferente, vai ser a clack. Não existe isso. É o que existe e ele vai usar isso. Por quê? Porque Deus é aquele que criou todas as coisas do nada e a gente só pega o que é criado e a gente rearranja. Mas Ele é o Deus criador e tudo que nós fazemos é apenas rearranjar. E eu acho interessante isso porque sempre que você vê um artista, mesmo que ele seja alguém que não tem Deus, ele está glorificando a Deus porque ele está fazendo uma coisa imitando a criação de Deus. Sempre assim. Se você vê um pintor, quando ele pinta, ele glorifica a Deus porque ele mostra que ele é a imagem de Deus, criando algo, mas rearranjando aquilo que Deus já criou. E é muito interessante porque ninguém foge disso. Eu fico pensando às vezes em carnaval. Geralmente, no carnaval a gente está no acampamento do carnaval, né, e fica separado. Mas é interessante porque as pessoas passam um ano inteiro costurando fantasia, criando música, criando enredo, criando várias coisas artísticas. E muitas vezes para adorar alguma coisa que não é Deus. Mas inevitavelmente, quando elas agem de maneira artística, elas estão mostrando que elas não podem fugir de Deus. E elas continuam mais ou menos, mesmo que não queiram, glorificando a Deus por meio da arte delas. Elas não conseguem fugir ao fato de que elas foram criadas à imagem de Deus. Significa que nós, quando olhamos para Deus, nós temos de entender que Ele é muito maior do que todos nós. Esse Deus criou todas as coisas, os céus e a terra, ou seja, aquilo que é espiritual e invisível e aquilo que é visível. Tudo isso foi Deus que fez. Ou seja, esse Deus é o Criador e todo o resto é criação. E a gente não pode confundir essas coisas. Algumas religiões confundem um pouco isso e acabam colocando como se nós fôssemos mais ou menos divinos. Algumas religiões colocam como se existissem alguns semideuses. Inclusive a religião egípcia daquele tempo, havia o faraó, que ele era um semideus, né? Naquele tempo não da criação, mas em que Moisés escreveu isso. Moisés escreveu para que o povo que veio do Egito lesse. E o povo tinha essa percepção de que faraó era um semideus. Mas a palavra de Deus mostra claramente, não existe nada que se assemelhe de maneira perfeita a este Deus que Ele é. Todo o resto é criação. E se todo o resto é criação, o relacionamento é de Criador e criatura. Quando você fala com Deus, você não pode confundir essas coisas. Muita gente fala com Deus com uma audácia tal, como se Ele fosse o próprio Criador. Tem gente que vai orar para Deus e fala assim, Senhor, não sei porquê, né? Porque na verdade não é para Ele. Senhor, eu determino que aconteça isso. Como é que você determina alguma coisa para Deus, que é o Criador, e você é a criatura? Como é que você tem a audácia de tentar determinar alguma coisa para aquele que criou todas as coisas? Impossível. É um relacionamento totalmente fora daquilo que Deus quer. Só existe um Deus, Ele é o merecedor de toda a nossa adoração. E Deus quer ter um relacionamento de adoração conosco. E isso Ele mostra também lá com Adão, o fato de que Ele faz um pacto com Adão. É muito interessante isso aqui. Lá no versículo 15, 16, veja lá. E 17. Depois que Ele cria o homem, Ele coloca o homem no jardim. Quando Ele coloca o homem no jardim, Ele ordena ao homem o seguinte, você vai comer de toda a árvore do jardim, mas da árvore do bem e do mal, dessa árvore, você não vai comer, porque se você comer, você certamente vai morrer. Momento em que Deus fala para Adão que Adão deveria obedecer. O que é um pacto? É quando Deus diz as regras, obedecer perfeitamente, não comer do fruto.
ele diz a punição ou prêmio, morte ou vida, e existem as partes, que é Deus e o homem. Então, nesse pacto que existe, Deus está mostrando para o homem o seguinte: Adão, o que existe aqui é você, o ser humano e eu. Nesse relacionamento, eu é quem mando e você é quem obedece. E se não for assim, existe uma punição, que é a morte. Mas se você obedecer, existe o prêmio, que é a vida. Mas o que ele mostra é que ele está em uma posição de rei, de Deus, e o ser humano está na posição de súdito, de adorador. E isso não pode jamais ser subvertido. E nós temos de ter isso muito firme em nossa mente. E Deus mostra ainda que Ele quer um relacionamento de adoração quando coloca Adão em um jardim. Eu não tenho tempo para falar sobre isso aqui. Se você tiver interesse, procure um artigo que chama A Plantação da Igreja no Éden. É um artigo pelo Evangelho de Daniel. Muito legal. Nesse artigo, e o que a gente crê é o seguinte, que o jardim do Éden, ele é como se fosse um templo. Depois Deus manda o tabernáculo e o templo, mas o próprio jardim era como se fosse o templo. Adão e Eva poderiam andar por toda a terra, mas o jardim do Éden em que eles iriam para encontrar com Deus. E é nesse local que eles poderiam ter a relação com Deus. E é nesse jardim, então, que eles poderiam ter esse momento de adoração com Deus, no jardim do Éden. E Deus coloca Adão dentro do jardim do Éden. Né? O Éden seria como o Santo dos Santos. Se você conhece um pouco do tabernáculo e do templo, você sabe que o Santo dos Santos era o local onde podia entrar o sumo sacerdote uma vez por ano, a mesma pessoa, para fazer sacrifício, né, e oferenda a Deus pelos pecados. E não podia ser diferente. E nesse Santo dos Santos, no local pequeno do tabernáculo e do templo, havia uma arca, a Arca da Aliança. Sobre a arca havia 2 querubins. Saindo desse Santo dos Santos, uma cortina. Nessa cortina tinha de novo querubins. O que é interessante? Quando Adão e Eva pecam, eles são expulsos do jardim do Éden, eles têm que ir fora. Quando Deus manda para fora, o que ele coloca na porta? Querubins. Uma espada de fogo, né? A espada aqui ia para lá e para cá, mas os querubins estão ali. A ideia do templo, do Santo dos Santos, é dizer o seguinte: esse é o local em que você pode se encontrar com Deus. Isso acontece no tabernáculo e no templo, e acontecia no jardim do Éden. Quando eles pecam, eles não podem mais entrar e se relacionar de maneira perfeita, como era antes com Deus. Quer um outro sinal de como aquilo era o Éden? Era um templo, o Éden? Se vocês olharem no tabernáculo e templo, havia um menorá, que era um candelabro, com várias hastes. E é interessante porque essas hastes tinham como que flores e plantas. Eles mimicavam uma árvore. Qual que é o símbolo aqui? A árvore da vida. Aquilo que existia no Éden é colocado no templo para demonstrar que é o local onde você se encontra com Deus. Qual que é o ponto importante? Quando Deus coloca Adão e Eva no jardim, está dizendo o seguinte: eu quero que você se relacione comigo em adoração. E aqui no templo do jardim do Éden, você vai me adorar de maneira plena. É isso que Deus queria de Adão. E Deus então cria um dia específico para o homem adorar a Deus. No finalzinho desse que a gente leu, lá no capítulo 2, diz que Deus, depois de criar todas as coisas, ele descansa da obra que ele tinha feito como criador, e então ele santifica esse dia para o homem ter um relacionamento mais perfeito com ele, é o Sabá. O Novo Testamento se torna então o domingo, é o dia que a gente se encontra com Deus de maneira mais plena. Mas quando ele faz isso, separando um dia, ele mostra: eu quero que você me adore. Quando você vem aqui para a igreja no domingo, não é por acaso. Isso acontece desde a criação. Desde a criação, Deus quer que o homem separe um dia para adorá-lo de maneira mais plena. Naquele tempo, Jardim do Éden, para se encontrar com Deus. Antigo Testamento, tabernáculo e templo para se encontrar com Deus. Novo Testamento, Cristo. Por meio de Jesus, o véu se rasga e nós nos encontramos com Deus por meio de Cristo. Mas é neste local, no domingo, que nós fazemos de maneira mais plena. Meus irmãos, nós precisamos nos relacionar com Deus e por meio da adoração. De nenhuma outra maneira é aceitável. E é isso que Deus espera de nós.
E as implicações disso para nós são muitas, mas eu queria só trazer para nós aqui a principal. A principal é: você só será completo na sua vida se você viver para adorar o seu Criador. Vocês viram aqui que nós fomos criados à imagem dele. Ele quer se relacionar por meio da oração. Esse Deus merece toda a glória. Ele é eterno, onipotente, onipresente, autossuficiente, ele é criador, ele é a origem. Paulo diz que é para ele, por meio dele, todas as coisas são para este Deus e a glória para ele eternamente. É este Deus que merece tudo isso. E este Deus que é tudo isso não é o nosso igual. E a gente não pode tratá-lo como se fosse igual. Como se fosse um amigo nosso aqui do lado. No mundo que a gente vive, muita gente fala o seguinte de Deus. Eu lembro da Xuxa falando isso. O cara lá do alto, né? Como se fosse um amigão do alto. Não é. É Deus, não é um cara do alto. É o Criador que realmente está acima de todas as coisas. E Ele está acima de todos nós. E nós precisamos de respeito e temor diante da grandeza dEle. Eu fico pensando o seguinte. Como que você se ficaria diante de um urso faminto? Ou diante de um leão faminto? Qual que seria a sua atitude? Como você se portaria diante de uma tempestade, um furacão na sua frente? Eu teria muito medo. E eu pensaria, não tem para onde ir. Não tem como fugir. A mesma atitude é diante de Deus. Não tem para onde ir. Não tem para onde fugir. Ele está na sua frente. Ele é muito maior e muito mais poderoso. Qual é a sua atitude diante desse Deus? Graças a Deus que Ele não quer te devorar como um leão e nem acabar com a tua vida como um urso. E não vai te levar longe como um vendaval, um furacão. Mas esse Deus, apesar de ter poder de fazer tudo isso, ao invés de fazer isso conosco, Ele faz com o próprio Filho dEle. Ele mata o Filho dEle para não ter de fazer isso com você. Apesar de tão poderoso e de, pela justiça, dever acabar com a tua vida por causa do teu pecado, Ele faz com o Filho dEle para poder se relacionar com você. O quanto você acha que esse Deus quer se relacionar com você? Muito. Porque Ele foi capaz de entregar o próprio Filho para fazer isso. Como que você se porta diante do seu Criador? Tudo que a gente faz nessa vida importa. Se Deus é o dono de todas as coisas, e Ele é, tudo que a gente faz importa. Importa como nós vemos no nosso lar, como nós estamos no trabalho, como nós estamos na escola, como estamos na faculdade, como estamos na igreja, como estamos na cozinha, como estamos no banheiro, como estamos no nosso quarto, em qualquer lugar que estivermos, importa a maneira como nós estamos nos portando, importa o que nós estamos pensando, importa a inclinação do nosso coração. Tudo isso importa, porque em todo tempo esse Deus, que é o Criador de tudo, está vendo e está ao teu lado. Viva entendendo isso, que você precisa viver essa adoração, não é só no domingo, mas é diariamente, em todos os locais, porque Ele é o Criador de todas as coisas. E você só vai ser feliz quando você entender isso. O nosso Catecismo Maior de Westminster diz o seguinte, na pergunta 1, qual é o fim principal do homem? Qual é o objetivo principal do homem? E a resposta é adorar a Deus, não é isso? Glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Se você quiser ser feliz nessa vida, não busque a felicidade, busque adorar a Deus e glorificá-lo. E se você fizer isso, você vai também ter alegria nele. E uma alegria que é muito maior do que tudo que existe. E você vai ter isso porque você foi criado para isso. E quando nós estamos dentro do que Deus nos criou para ser, a alegria certamente nos encontrará. Pai amado, nós lemos a Tua palavra e nos alegramos com ela. Muito obrigado porque o Senhor nos mostra a razão pela qual o Senhor nos criou, que foi para adorar em primeiro lugar, Pai. Queremos agradecer porque nós não merecemos toda a graça que o Senhor derrama sobre nós. Por muitas vezes nós falhamos na adoração a Ti, e ainda assim o Senhor retorna para ter um diálogo conosco,
para ter um relacionamento conosco. E ainda assim, muitas vezes nós pecamos de novo. Pedimos, perdoa-nos, tem misericórdia de nós. Ajuda, Pai, em nossas fraquezas, capacite-nos para que nós sejamos diferentes, para que nós o adoremos em espírito e em verdade, e para que dessa maneira, Pai, o Senhor seja glorificado e nós sejamos abençoados por Ti. Capacita-nos, Pai, porque sozinhos nós não podemos, nós dependemos, nós precisamos de Ti. Nos colocamos humildemente diante do Senhor, o nosso Criador, rogando pela Tua graça, pelo Teu perdão e pelo Teu amor. É o que nós oramos ao Senhor neste momento, no nome